chamaste para caminhar na vida contigo. Novamente, sejam todos bem-vindos à nossa pregação cristã. É sempre bom estar convosco e agradeço sempre a vossa companhia. Hoje nós queremos falar como receber o seu milagre. Nós ouvimos falar a pessoas em milagres e muitas pessoas dizem, mas infelizmente Deus não quis fazer o milagre. Pois isso não é verdade. Deus sempre quer fazer um milagre. Mas Deus não pode fazer milagre onde não há confiança. Não é dizer eu acredito em Deus. Todos nós podemos dizer acreditamos em Deus. Todos nós podemos atirar palavras lindas, palavras bonitas, mas Deus ouve uma voz diferente. Deus ouve a voz do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Sim, quando nós pedimos uma coisa a Deus, Deus já sabe qual é a razão que nós estamos pedindo. E uma grande parte nossa, de muita gente, pede uma coisa a Deus física, uma cura física, mas nunca pedem a Deus uma cura de coração, uma cura da alma. Porque quando nós pedimos a Deus uma cura física, não toca no nosso espírito que fomos criados à imagem de Deus. Mas quando nós rezamos a Deus por uma cura espiritual, por uma cura de coração, por uma cura da alma, toca em nós. Nós sentimos-se mais culpados. E nós confessamos que somos pecadores. Nós confessamos que temos um coração duro e que nós temos uma falta de Deus para amadurecer esse coração. E é por causa disso é que nós temos que ter essa confiança em Deus, em segui-lo por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos ver em Marcos 2, do verso 1 a 12, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa e então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Isso é interessante, porque se a gente reparar na pregação de Jesus Cristo pregava em toda a parte. Não era num lugar como nós hoje chamamos a igreja, que é um lugar santo. Para Deus, o lugar não tem valor. Ele estava pregando numa casa particular, talvez na casa de Pedro. Nós não sabemos a certeza porque não diz, mas talvez. Nós não importa, e naquele tempo não se importava onde é que eles ouviam, logo que eles fossem a um lugar que a palavra de Deus fosse pregada, a verdade de Deus fosse pregada, porque as pessoas estavam mais interessadas na mensagem do que no lugar. Hoje estão mais pessoas mais interessadas no lugar e no mensageiro do que na mensagem própria. O mensageiro de Deus não é a respeito de si próprio. O mensageiro de Deus é a respeito da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a respeito da verdade da palavra de Deus. Porque o mensageiro de Deus deve ser aquele que quer glorificar a Deus em todas as situações e não a si próprias. Um pregador ou pregadora da palavra de Deus verdadeiro é aquele que se entrega para servir e não para ser servido. É aquele que diz, não acredites em mim, mas acredita na mensagem. Porque é por intermédio dessa mensagem é que nós podemos receber o milagre. É por intermédio da verdade da palavra de Deus que nós recebemos a salvação interna e a bênção do Espírito Santo. Por causa disso é que é muito importante. Em nós reconhecer que Jesus estava pregando numa casa particular e vieram ouvir a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não puderam levá-lo até Jesus por causa da multidão e removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura,
eles abaixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Oh, quem imaginasse a fé daquela gente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Escuta bem. Isto é o fermento, se não é completamente o milagre de Deus, pelo intermédio da fé. Jesus não disse: o teu corpo está curado. Ele era paralítico. Jesus não disse: tu podes mexer as mãos e os pés. Mas Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. O nosso pecado pode ser a raiz, a semente da nossa doença. Sim, e nós vamos para Deus e nós queremos que Deus cure o nosso corpo. Mas Deus não cura a flor da árvore. Deus cura a raiz. Deus quer curar o teu pecado, perdoar o teu pecado, para que o teu pecado seja perdoado e o teu corpo seja limpo. A raiz da enfermidade do cancro, ou de depressão, trombose, enfim. Não é que Deus faça para que o cancro desapareça, mas Deus faz em mim o que eu necessito. Este paralítico precisava dos seus pecados perdoados. E nós podemos ver, estavam sentados ali alguns mestres da lei e estavam falando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Quem pode perdoar pecados, a não ser senão Deus? Jesus era Deus. Jesus tinha o poder, a força de perdoar os pecados e tem hoje a mesma força, o mesmo poder. Jesus hoje pode perdoar os teus pecados. Jesus hoje pode limpar as raízes da tua doença. E só tu tens que acreditar. Mas esses homens estavam ali sentados, estavam falando a respeito disso, porque Jesus percebeu logo. Jesus estava logo vendo. E Jesus percebeu e disse... Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seus corações. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega na tua maca e anda. Aqui está uma prova que Jesus, que era Deus encarnado. E hoje muitas pessoas dizem: sabe-se lá se Deus perdoa. Se não acreditas, Ele não perdoa. Não é o que Jesus ou o que Deus quer oferecer, é o que nós recebemos de Deus. Se nós não temos essa crença em Deus, se nós não conhecemos quem é esse Deus, se nós não confiamos nesse Deus, nada trabalha. Nada trabalha. Nós podemos rezar todo o dia, nós podemos rezar toda a noite, nós podemos ir a lugares chamados igreja, nós podemos pertencer a esta ou aquela religião. Nada trabalha para Deus. Deus não veio para que a gente fosse seguidores de religião, mas fosse seguidores dele próprio. E então, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega na tua maca e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega na tua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou na sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram admirados, mas glorificaram a Deus, dizendo:
nunca vimos nada igual. Além de louvar a Deus, misericordioso, e conhecer que Ele nos deu, como diz em Salmos 103, de 1 a 6, existem algumas coisas específicas que podemos fazer para prepararmos para um toque de Deus sobre o nosso problema, a nossa doença, a nossa dificuldade. Primeiro, afaste-se das pessoas que rejeitam o poder de Deus e a unção do Espírito Santo. Afasta-te daquelas pessoas que dizem: tu não podes ficar curada, Deus não te cura, tu tens uma doença muito grande, isso é a doença da morte, Deus não te vai ajudar no teu casamento, Deus não vai ajudar na tua relação com o teu namorado, com a tua namorada, Deus não te vai ajudar na relação com os teus pais, com os teus irmãos. Retira-te, afasta-te dessa gente. Como podemos receber um milagre se nós somos cercados das pessoas que não acreditam, não têm confiança em Deus? O paralítico descrito no texto acima se cercou de 4 homens que foram levá-lo até Deus para o milagre. Tu talvez estás doente, tu precisas de ajuda, tens que chamar alguém para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Se és da nossa área, talvez tens que fazer um esforçozinho, tens que ter ajuda para ir ao nosso lugar de milagre, o nosso lugar da pregação da palavra de Deus. Mas tu, se não fores, nada acontece. Este paralítico nunca tinha sido curado se tivesse ficado em casa, se tivesse ido à sua igreja, se tivesse mantido nos seus ensinos. Ele fez uma coisa diferente. Ele pôs a confiança em Deus e na sua palavra, nos seus ensinos. E vós também tens de fazer a mesma coisa. Há muitas vezes que as pessoas dizem: eu estou acostumado aqui, eu estou satisfeito, eu não gosto de ir porque o que é que as pessoas vão falar? Tenho tantas pessoas que dizem a mim: eu não vou ao teu serviço porque as pessoas fazem pouco. As pessoas te dizem que tu não és católico, que não é serviço de Deus, que não é dizer aquilo. Imagina que Deus nunca foi católico. Deus nunca foi sétimo dia. Ele nunca foi batista. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho do homem encarnado para ensinar a verdade. E por isso nós temos que ir ao lugar da verdade, da palavra de Deus. Nós não queremos seguir o ser humano. Nós não queremos seguir uma dominação, religião, tradição. Nós queremos seguir a verdade de Deus, que vem da Bíblia Sagrada. E aqui é que nós reparamos. Se tem algumas pessoas que rejeitam o poder de Deus e a verdade da palavra de Deus, sai-te, afasta-te. Quantos pecadores são necessários para causar a destruição? Uma se afaste das outras pessoas quando você percebe o poder da palavra de Deus que está escrita. Você não precisa de dominação, você não precisa de religião, você precisa só da verdade da palavra de Deus. O que é que Deus diz de mim? Deus te chama para seguires os seus ensinos, o seu evangelho, a sua palavra, a sua carta, o mapa que Ele nos escreveu, o GPS da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. E todos os ensinos devem ser baseados na Bíblia Sagrada. Segundo, pode ver a pergunta: quando buscar um milagre? Pensa com fé. Precisamos remover a palavra, se a nossa oração, a palavra de Deus diz: pensa-nos, porém, com fé e não duvidando. Porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que se é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Como diz em Tiago 1, do verso 6 e 7. Se tiveres dúvidas, não espere receber muito do Senhor. Ao invés disso, pensa com fé, sabendo que a sua vontade é abençoá-lo. Jesus perguntou a Bartolomeu: que queres que eu faça? E ele especificamente disse: Senhor, que eu veja. Porquê? Porque ele era cego, ele tinha falta da visão. Ele foi e disse a ele
sem dúvida, Senhor, que eu veja. Qual é a tua necessidade? Há muitas pessoas que dizem que rezam muitos terços. O terço não vem da palavra de Deus, o terço vem dos ensinos do mundo. Se é bom, se é mau, eu não vou aqui julgar, mas sei uma coisa, Jesus disse, quando rezares, não sejas como os fariseus. Por muitos rezar, pensam que são ouvistos. Vocês vejam este homem disse, Senhor, eu quero que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Como diz em Lucas 18, do verso 41 a 42. A tua fé te salvou. A nossa cura está mais nas nossas mãos do que não está nas mãos de Deus. Porquê? Porque Deus não pode abençoar ou curar alguém que não o conheça e que não confie nele, que tenha dúvida. A dúvida mata o milagre. Os maus ensinos nos separam de Deus. E é por causa disso que é importante em nós reconhecer, como disse Jesus, fé, a tua fé te salvou. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que ele existe, um Deus, e que ele que o recompensará, que ele fará o bem, a bênção, a cura, aqueles que sinceramente o procuram, como diz em Hebreus 11:6. Terceiro passo, deixa que a sua fé tenha completa liberdade. Veja o que aconteceu nos dias do Novo Testamento, certa vez quando o apóstolo Paulo estava pregando em Listra, havia um homem presente que era leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, a qual nunca tinha andado. A Bíblia registra que este ouviu falar de Paulo e, fixado nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou, como diz em Atos 14, do verso 9 e 10. Os 10 leprosos, perante uma certa distância de Jesus, levantaram-se em voz e dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, como diz em Lucas 17:13. E nós sabemos que ele foi curado, foram curados. Vamos reparar na cura, na cura destes 10 leprosos. Eles todos gritaram com fé. Eles todos gritaram com fé. E Jesus disse para que eles caminhassem. E eles, quando caminharam pelo caminho, eles notaram que estavam curados. E eles, na sua caminhada nesse caminho, E é interessante, porque na Bíblia diz, dos 10, não era religioso. Não tinha religião. E esse foi aquele que parou e olhou para si e disse, estou curado. Tenho que voltar para trás. Eu tenho que voltar para trás porque eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Jesus que eu estou curado. Os outros, nós não sabemos o que aconteceu. Mas de verdade, talvez, eles não foram curados. Eles ficaram curados, mas eles novamente adoptaram aquela doença. Porquê? Porque este japonês, ele caminhou e ele quer dar graças a Deus. E Jesus disse, mas dos 10 só tu voltaste para trás? Onde é que estão os outros 9? Quantas vezes Jesus olha para nós e diz, mas de verdade tu pediste este milagre, esta cura, mas não fizeste nada para glorificar. Tu manteste na tua carreira, na tua tradição. Pensa que muitas pessoas estão completamente enganadas, erradas por não conhecer a palavra de Deus.
E sem nós conhecermos a palavra de Deus, nós nunca podemos receber o milagre que nós esperamos. E eu sei que para muitas vezes nós podemos dizer, mas como é que nós podemos receber esse milagre? Primeiramente começa da escolha que nós vamos fazer em conhecer quem é Deus. Por causa disso eu digo isto e não digo isto com prazer, ou não digo isto para bater no meu ombro, mas a nossa comunidade portuguesa desta área tem oportunidades, e também por meio do YouTube e de outras coisas, e outros ensinos de outros pastores que ensinam muito bem. Mas a nossa comunidade portuguesa nesta área, e eu vejo que é uma área que está sofrendo, e um sofrimento rigoroso. É interessante porque eu quando saio do lugar que a gente temos em Stoughton, às vezes a minha esposa, outras vezes a minha irmã, outras vezes outras pessoas que vão à oração dizem, olha, este aqui está tão doente, já está aqui há tanto tempo. Olha, este está aqui tão doente, este está aqui tão doente, este está aqui tão doente. E depois eu estou a ver essas pessoas doentes, mas ali tão de perto. Mas por causa do ódio, por causa da soberba, por causa do mal entendimento, rejeitam os ensinos de Jesus. Feliz este homem que abandonou tudo na sua vida e pediu aos seus 4 amigos para o levar à presença de Jesus Cristo. Imagina se esse homem não tinha pedido aos seus amigos, se esse homem não tinha saído de casa, se esse homem não tinha dado o primeiro passo de fé e ir para Jesus Cristo, ele tinha morrido paralisado. E muitos de vós talvez estão na mesma situação na sua casa, no hospital. Não veem saída. Rezam muitos terços, rezam muitas coisas, rezam a muitos santos, a muitos deuses, mas não o Deus verdadeiro. Têm vários conhecimentos de palavras de religião, mas não sabem o significado de ser servidor de Deus, seguidor de Jesus Cristo. Não têm o coração de amar o próximo. Quando Jesus o viu e disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos, como diz em Lucas 17:14. Quando ocorreu a purificação, quando eles foram, eles liberaram-se da sua fé, o filho daquele homem rico que veio pedir a Jesus. Jesus fez-lhe um milagre e ele ficou curado. Volta à casa do seu pai. Hoje em dia nós podemos ver pessoas a sofrer com tempestade na vida. E Jesus te convida para que te levantes, para que dês um passo de fé, para que queiras buscar a verdade de Deus, para que queiras conhecer este Deus, para que este Deus tenha um lugar onde colocar o milagre. E Jesus nos ensina que Deus coloca esse milagre num lugar firme. Deus sabe o que é que queres fazer com esse milagre. Deus sabe se tu queres só para ti ou se queres dar um anúncio ao mundo. Se queres compartilhar essa boa nova. Se queres glorificar esse Deus. Que venhas aqui ao lugar público e que digas, ei irmão, era eu que estava morrendo de câncer. Foi eu a quem Deus curou. Foi eu que recebi o milagre. E eu peço para que todos deem glórias a Deus. Para que a gente se levante da nossa cama, para que a gente siga os ensinos de Jesus Cristo, para que a gente venha a um lugar público, que a gente ponha a nossa mão no ar e glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aqueles que amam a Deus. Se queres receber um milagre, tu tens que te juntar às pessoas crentes em Deus, do poder de Deus, da força de Deus. Juntar-te a pessoas que conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando tu escolheres em seguir esse Pai te aceita como filho.
E a falo muitas vezes, e a digo muitas vezes, e a repito muitas vezes, porque é importante. Porque a nossa comunidade portuguesa, muita gente, não é só a nossa comunidade portuguesa, mas eu estou falando da nossa comunidade portuguesa, estou a falar em português para vós, que não tem o conhecimento suficiente da verdade e vivem na mentira. E isto é o caminho errado. Hoje tu tens a oportunidade de saber a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E eu convido a todos vós para porem de lado religião, tradição, orgulho, prazer e venham a Deus. Uma vez eu estava falando com uma jovem e ela me disse: pastor, veja que o meu pai está muito doente. E eu queria saber se a minha família se juntasse toda em fé, em nome de Jesus, seria que o meu pai tivesse cura. Ainda hoje, nós não sabemos a resposta. Porquê? Porque nunca aconteceu. A família nunca se juntou para orar a Deus, para mostrar a sua fé a Deus e para, ao mesmo tempo, também mostrar ao mundo que são seguidores de Cristo. Hoje, quantas pessoas não têm alguém doente no hospital, alguém doente em casa, que tem uma doença grave, mas mesmo assim não se juntam, mesmo na sua casa de familiares. Dizer: o nosso irmão está doente, o nosso pai está doente, a nossa mãe está doente, a nossa filha está doente, o nosso filho está doente. Vamos pôr a nossa fé em Deus, em nome de Jesus. Chamar uma pessoa de Deus para rezar connosco, para receber o milagre. Nós temos que ter fé e nós temos que ter confiança em Deus. Irmãos e irmãs, vira as costas a qualquer coisa que te separa de Deus. Se há uma coisa que te impeça, que te para em vires à oração, em vires ouvir a palavra da verdade, rejeita. Porque uma coisa é certa: a tua alma, a tua salvação depende em Deus e mais ninguém. Só Deus te pode salvar. Só a verdade te liberta. Só Cristo, o nome de Jesus, traz o milagre de Deus para a tua vida. Qual seria a sua maior necessidade? Qual será a tua maior necessidade? E qual será a tua maior necessidade? Qualquer que seja o problema, o Senhor, com o espírito e louvor, com agradecimento, numa fé viva, numa confiança verdadeira e só a vontade em nós querer ouvir a palavra de Deus, em querer compartilhar na palavra de Deus, pode ser aquele lugar firme que Deus espera para colocar o milagre na tua vida. Até à próxima. Deus vos abençoe, irmãos e irmãs. Busca a verdade. Busca Deus. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só me encontro